leitores e leitoras do Volta ao Brasil em 365 livros. Sejam muito bem-vindos a este canal em que aborda livros nacionais. Hoje, com a presença ilustre da Larissa Beltrão, nós vamos falar sobre um livro muito especial que foi publicado recentemente pela editora Autografia, cujo título é Um Irmão para Chamar de Meu. O convite foi estendido à Larissa, pois nós vamos iniciar, a partir deste trabalho, com o projeto Lendo Minha Terra. Este projeto tem o objetivo de ler autores da minha cidade e região, ou seja, do interior de Goiás e estados circunvizinhos, como Tocantins. A Larissa Beltrão é formada em letras também, mestre em letras pela Universidade Federal do Goiás e educadora parental pelo Instituto Te Apoio. Isso mesmo, Larissa? Isso. Então, nós vamos começar hoje entrevistando-a a respeito deste livro. Larissa, seja bem-vinda ao Volta ao Brasil. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu queria que você dissesse para nós um pouco a respeito do enredo de Um Irmão para Chamar de Meu. Então, Um Irmão para Chamar de Meu, que é este livrinho aqui, ele é uma publicação que é resultado de um trabalho que foi muito apoiado empaticamente pela Natália Batista, que já está na autografia há algum tempo, e o enredo da obra, ele nasce da perspectiva da chegada de um irmão mais novo. Eu sou a irmã mais velha e eu percebi na chegada da minha irmã, que as pessoas não estão preparadas para esse momento. Então, a gente escuta muito, vai perder o colo, vai ter que dividir, vai ter que isso, vai ter que aquilo. E na minha segunda gravidez, vendo minha filha, que tinha menos de 2 anos ainda, vivenciar esse contexto, eu decidi escrever Um Irmão para Chamar de Meu. Então eu impresso nele a voz para minha primogênita e ela conta, à luz da disciplina positiva e da criação consciente, aí já na minha perspectiva, como é que foi para ela a chegada do irmão mais novo. E é interessante também comentar que na voz da Maria, que é a protagonista e narradora do livro, ela, com muita sensibilidade, a autora transfere para essa criança, dá essa voz narrativa, muita sensibilidade, e por vezes a gente até pensa que está dentro da cabeça de uma criança. Então é muito interessante o quanto ela pôde, ao observar as reações da filha com a chegada do irmão, e descrever isso na obra de maneira muito peculiar, como se realmente fosse uma criança falando. Larissa, você falou a respeito da disciplina positiva, da educação parental. Do que se trata? Você pode explanar um pouco para a gente o que é esse tipo de educação? Então, a disciplina positiva, ela nasce nos Estados Unidos. Na verdade, o contexto de nascimento da teoria é outro, mas a disciplina positiva, com esse nome, ela foi aprofundada pela doutora Jen Nelson. E a disciplina positiva, ela é uma filosofia de vida pautada na educação firme e gentil ao mesmo tempo. A criança, ela é reconhecida como ser humano e ela propõe uma educação que não é vertical, mas sim uma educação horizontal. E o exemplo mais típico que a gente tem de disciplina positiva sendo praticada no mundo é o da Kate, né? A gente sempre vê nas fotos da família real britânica a Kate se abaixando, olhando no olho para falar com as crianças. Então a disciplina positiva, ela propõe uma educação que é feita de maneira respeitosa, com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. E aí a gente não está diante de pais que são permissivos e também não estamos falando com pais que são autoritários. A criança, ela é reconhecida dentro do processo. Só para exemplificar, esses dias nós estávamos conversando e eu fui e falei, mas criança não tem que querer não, quem disse que você tem que querer? Aí a Larissa me deu um puxão e falou, opa, de acordo com a disciplina positiva, criança tem que querer sim. Pode ser que não seja o mais viável para ela no momento, mas precisa reconhecer a vontade dela, porque
parte do pressuposto que ela é uma pessoa, assim como a gente, né? E isso está muito claro aqui no livro. Larissa, uma palavra perpassa, eu acho que resume Um Irmão para Chamar de Meu, que é a palavra sororidade. O que você tem a dizer sobre isso? Então, eu falo que a palavra do meu 2019 foi empatia. E com empatia vem junto sororidade, né? Quando a gente vai mergulhar no universo materno, principalmente com o primeiro filho, nós nem imaginamos tudo que vem depois, a avalanche de sentimentos, como é que funciona o pós-parto, porque essa época ela ainda é muito romantizada. E na maternidade, eu percebi a sororidade como uma rede muito bacana na qual as mulheres se apoiam. Uma mulher apoia a outra e isso faz com que tudo flua. Por exemplo, quando eu conheci a Natália e falei para ela que eu tinha o desejo de escrever o livro, e conheci, quando eu falo conheci, não é pessoalmente, pelos perfis nas redes, que um perfil vai levando ao outro, né? E aí, imediatamente, além de me apresentar à editora, ela me apresentou a Paty, que é a ilustradora da obra. Então, assim, e a sororidade faz com que o projeto continue vivo, com que você não desista, porque aí uma pessoa te manda para outra, que te manda para outra e que sabe como é que é todo o processo. Então, essa capacidade que a gente tem de se apoiar, de dar as mãos, e isso faz com que mesmo de longe a gente se sinta muito próximo. A Maíra Soares do Canto Maternar, que assina o pós-fácil da obra, por exemplo. A Maíra mora na Espanha, ela mora em Madrid. Eu não conheço a Maíra, mas eu me sinto muito próxima, assim, eu sinto que a minha maternidade ela é muito baseada nas experiências compartilhadas por ela, tanto pessoais, com a criação da Nara, que é a filha dela, quanto também com os casos que ela escuta e compartilha e apoia. Sim, e é interessante também pensar, porque com essa lógica de dar as mãos e se apoiar mutuamente, é o que nós pretendemos para a criação de filhos, né? Principalmente o mais velho ao receber o mais novo. Então, parece que tudo faz parte de um conjunto só, um conjunto íntegro. E falando em ilustração, eu preciso mostrar, com toda licença, porque é um livro lindíssimo, pessoal. Vocês não podem deixar de ler e de vislumbrar todas essas imagens, todos esses desenhos. Olha só, eu quero que a Larissa comente um pouco como foi esse processo de registro visual da obra, né? Porque nós sabemos que além da leitura verbal, também tem a leitura não verbal, e que é muito importante para o entendimento. E além desse processo, como ela se sente quando ela olha para essas imagens, se de fato fez o efeito pretendido na obra. Então, quando eu conheci a Paty, a primeira ilustração que ela fez para mim foi essa, né? E aí, a partir dessa ilustração, a gente foi conversando e tal, e nós fomos chegando às imagens da obra. De todas as ilustrações, a que mais me marcou tudo bem que essa é a ilustração da capa e etc, né? Mas a que mais me marcou foi essa daqui, ó. Quando a gente desenhou a personagem Mariá, e aqui ela é um momento que ela está refletindo, né, sobre a chegada de Pedro e o Pedro aparece no pódio. A Paty até deu uma escurecida aqui quando a gente fala em educação emocional, né? Como é que a criança se sente, o que fervilha aqui do lado de dentro quando ela ainda não aprendeu a lidar com as emoções. Porque na verdade a gente está diante de uma geração de adultos que não consegue lidar com as próprias emoções. Então, assim, o trabalho da Paty é um trabalho maravilhoso e, assim, eu até disse para ela que as ilustrações dão um colorido muito especial à nossa história, né? Que ganha uma outra configuração, porque eu leio a história sem as ilustrações e eu olho para o livro pronto e acabado, são duas histórias. São duas histórias, com certeza. Qual é o Instagram dela, você lembra? É Ilustra Paty, @Ilustra Paty. Vou deixar aqui embaixo para que vocês confiram o trabalho da Paty. A Paty com temudo, E aí o mais legal, ela está aqui junto à autora. Então é muito importante a gente valorizar o trabalho da ilustradora, que, como a própria Larissa disse, constrói o texto também. Então, Larissa, algo mais?
para comentarmos? Então é isso mesmo, a gente parar para refletir um pouco sobre, até no cenário agora, essa educação emocional, ela vem com tudo na BNCC, as escolas elas vão precisar falar em educação emocional, a gente vai precisar parar para refletir sobre isso, e na medida em que o adulto ele se reconfigura, ele se reconstrói a partir dessa perspectiva emocional, considerando um todo, a gente consegue enxergar a criança e o universo infantil de uma outra maneira, né? Ontem, por exemplo, eu fui com as crianças aos Azuis, que é aqui pertinho, e aí eu pensando assim, meu Deus, todo engenheiro quando vai construir alguma coisa, ele tinha que levar junto uma mãe com a criança começando a andar, para ver como é que funciona a logística e a estrutura toda, né? Então, assim, são muitas as escritoras que propõem essa sociedade neocêntrica, né? Assim, que a gente coloque a criança no centro e invista no primeiro septênio, os primeiros 7 anos de vida, para que a gente consiga formar uma sociedade mais justa, mais humana. E as meninas, a Clarissa e a Chiara, a Laura Gutmann, elas falam que esse modelo de maternidade solitária, ele é um pouco pesado, né? Tem uma frase que eu agora não lembro de quem que é, mas que fala assim que é preciso uma aldeia para criar uma criança. E essa maternidade contemporânea, moderna, ela nos afasta um pouco disso. Então, essa reunião de mães, essa rede de apoio materno, ela é muito importante. A troca de experiências, né? Porque fala, antigamente minha avó não fazia terapia, mas sentava na porta, né? Uma vizinha recomendava um chá, outra falava, não, isso passa. Essa fase, então, essa troca de experiências, ela enriquecia bastante a maternidade dos outros tempos. E eu acredito que as redes sociais, apesar de nos afastar fisicamente, elas podem sim nos ajudar a criar essa rede. Criar essa rede de apoio materno. Em suma, aqui fica a sugestão, a primeira sugestão deste projeto Lendo Minha Terra, com um irmão para chamar de meu. E eu finalizo a nossa pequena entrevista com uma frase da Madre Teresa de Calcutá, porque me lembra muito a Larissa, em que a Madre diz: se você quer mudar o mundo, vá para casa e ame a sua família. Logo, cuidando das crianças, nós podemos transformar um pouquinho esse mundo e ver e ser a mudança que queremos. Muito obrigada. Tchau. Tchau.